Victor VV e eu estou aqui com a nossa segunda aula sobre o assunto que vai estar lá na sua prova, a Era Vargas. Bom, se vocês lembrarem, amiguinhos, na nossa última aula nós tínhamos estudado como Getúlio chegou ao poder e tínhamos visto também as duas primeiras fases do seu governo. Eu te falava lá sobre o governo provisório, que na verdade de provisório só tinha um nome, a gente tem lá 4 anos seguidos de duração. E eu te falei também sobre o governo constitucional. E nós aprendemos que no fim do governo constitucional, aplicando um golpe conhecido como Estado Novo, que é conhecido pelo próprio Getúlio, chamado por ele de o golpe dentro do golpe, esse cara vai se utilizar do apoio de seus assessores políticos para inventar uma conversa fiada, uma parra de botico, né, gente, que era o plano Cohen, dizendo lá que os comunistas tinham a intenção de invadir e tomar o Brasil, quando na verdade, obviamente, nós sabemos que apesar do crescimento da coluna Prestes, apesar do crescimento do socialismo no Brasil, não havia esse plano expresso. Mas aí, o governo de Getúlio vai utilizar como desculpa, melhor dizendo, e ele vai trazer aqui um golpe conhecido como Estado Novo, tá, galera? Temos aqui a Era Vargas parte 2, Estado Novo que vai se estender de 37 a 45. Getúlio vai se aproveitar da Segunda Guerra Mundial para decretar um estado de emergência, dizer que o Brasil corria risco e, fazendo isso, ele vai se garantir por mais 8 anos na presidência da República. Vamos nessa! Então, eu estou te trazendo aqui o Estado Novo, ok? E o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas, o cara que nos anos 50 criaria aqui o programa O Petróleo Nosso, lá com a criação da Petrobras, vai nos trazer uma nova Constituição. Constituição essa, galera, que está pautada aqui nos seguintes pontos. Censura prévia, então você vai perder a sua liberdade de expressão, vai haver a fiscalização de livros, jornais, revistas, aulas em faculdades e também em escolas. Plenos poderes ao presidente da República, poderes para cassar qualquer mandato, fechar qualquer órgão. Mandato presidencial que será estendido aqui para 6 anos de duração, mostrando que Getúlio passaria o tempo quanto mais tempo ele passasse, melhor seria a sua intenção e no seu plano de dominar o Brasil. E temos aqui o fim das autonomias dos estados e municípios, que agora serão considerados áreas de segurança nacional, poderão ter intervenção direta e armada do governo. E eu vou encontrar aqui a criação de um dado importante, tá, galera? Sei lá que está fazendo sua prova, importante lembrar. VV, já houve pena de morte no Brasil? Sim. Em 2 momentos a pena de morte foi estabelecida. O primeiro é a Constituição de 37 do Estado Novo. É importante lembrar que essa é uma Constituição de inspiração fascista. Ela tem uma inspiração no documento italiano do fascismo de Mussolini, conhecido como Carta del Lavoro, e vai haver a criação da pena de morte, assim como também na ditadura militar nos anos 60. Pena de morte que oficialmente não foi usada, tá, gente? Mas já existiu juridicamente em 2 momentos da história do Brasil. Então, eu vou ter aqui a utilização do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para fiscalizar tudo que era veiculado na imprensa. E eu tenho o DASP, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, que não servia para muita coisa, digamos a verdade. A observação: durante o Estado Novo, todos os partidos políticos foram postos na ilegalidade. Então, se eu não tenho partidos, eu não tenho eleições. Se eu não tenho eleições, eu não tenho candidatos. Se eu não tenho candidatos, Getúlio se mantém na presidência. E ele continua assim com a sua carga de populismo, nacionalismo e também com algumas características nazi-fascistas dentro da sua ditadura. É bom que lembremos, galera, que Getúlio não pode ser caracterizado nem como nazista nem como fascista, mas ele é um presidente que apresenta características do nazifascismo, como o nacionalismo extremista, o ultranacionalismo, o discurso que tenta convolver as massas, a utilização do carisma público e coisas desse tipo, tá bom? Então, é bom lembrar que o Estado Novo foi um tempo difícil, foi um tempo de muita perseguição. Eu quero que você imagine comigo quantas pessoas sumiram durante o Estado Novo, quantas delas inclusive sumiram sem nem saber por que estavam sumindo. Então, imagine que se eu estivesse dando essa aula de história para você presencialmente, se a gente estivesse lá numa sala de aula e de repente chegariam alguns alunos, eles estariam à paisana, como a gente costuma dizer, eles não teriam identificação militar, eles assistiriam a aula e provavelmente no fim da aula eles diriam: "Ei, boy,
Tá dando aula errado por quê? Eu diria, não tô dando aula errado, tô dando aula de sempre. Tá, está dando aula errado. Falasse mal do presidente, então semana que vem a gente vai voltar, tá? E a gente espera que semana que vem você esteja dando aula certa. Que bramingo, que bronca, hein? Então, eu quero que você imagine que não bastava muita coisa para você sumir ou desaparecer, ser torturado, morto, dentro da ditadura do Estado Novo, assim como na ditadura dos anos 60 também. Imagine um exemplo hipotético. Você sai de casa, comprou um pãozinho, meteu a mão no guarda-roupa, pegou a primeira camisa e saiu. Homem faz muito isso, né, meninos? Meninas não, se arruma um pouco mais, mas a gente faz muito isso, né? Tem uma expressão que se eu usasse aqui, todos os homens que estão me assistindo entenderiam. Filho, o que é que você entende pela expressão calça guerreira? É aquela sua calça que vai a todo canto, né? Você vai com ela numa missa, vai numa festa, vem no centro da cidade. Se você deixar ela sozinha em casa, ela vem só pro líder, né? Ela coloca lá o vem, ela pega o vem e vem, tá bom? Então, você abriu lá e pegou a primeira calça e de repente você foi pegar a sua camisa. E pro seu azar você pegou uma camisa vermelha. O que é que tem, professor? Vermelho? Nada. Só que o vermelho é a cor do socialismo. Então, de repente, você podia estar andando no meio da rua e algum militar podia botar o olho em você e dizer: ei, boy, tá de vermelho, é? E você todo cagado e dizer: tô, né? A propósito, eu tô de vermelho. E o cara ia dizer: socialista. Iam dar um cacete, iam te torturar, iam matar você. E provavelmente você não ia saber nem por que você foi perseguido, tá? Então esse era o clima de tensão aqui no Estado Novo. Mas vamos lá. Vida que segue, a gente tem aqui outras criações e medidas. Getúlio é o criador do CIFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele hoje é IFAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma das intenções era criar uma história nacional, ufanista, ligada a grandes acontecimentos, a ideia de proteção das riquezas nacionais e dos bens nacionais, melhor dizendo. Getúlio também é o criador do Senai. Alô, você aí que estuda lá no pessoal do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, também foi Getúlio que fez. A gente vai ter aqui a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Getúlio Vargas vai investir bastante também na energia, tá, galera? Vou encontrar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, muito importante. É bom que se diga, inclusive, que faz parte daquela política de Getúlio de criar uma boa imagem perante o povo. Enquanto eu mato pessoas de um lado, silencio meus opositores com a violência corporativa do outro, eu crio a Consolidação das Leis do Trabalho, que é para que o trabalhador ache que eu sou um grande presidente, me chame de pai dos pobres, como Getúlio adorava ser chamado, e para que, digamos assim, o meu nome, em termos de política, continue bem badalado e bem ventilado, tá bom? E aqui a gente fala rapidamente da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E eu já adianto que dá uma vergonha alheia muito grande falar disso aqui, né, galera? Se vocês hoje me perguntassem, VV, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Eu diria sim. Mas se vocês me perguntassem, VV, o Brasil participou mesmo da Segunda Guerra Mundial? Mesmo muito? Eu diria que não. Muitos dos soldados brasileiros que foram à guerra, galera, não combateram, trabalharam na parte da logística, curar feridas, fazer curativos, levar armamentos, munições, comida, remédio, retirar corpos do campo de batalha, pedaços de gente morta. Muitos nem chegaram aí, alguns ficaram em bases, como a base lá do Natal, outros acabaram voltando do meio do caminho, mas boa parte desses militares até hoje recebem uma pensão vitalícia do governo brasileiro. E muitos deles dizem que foram para a guerra. É compreensível, né, gente? Deve ser muito chato você ir numa guerra e alguém dizer: ó, você fez o que na guerra? Nada. Deve realmente soar muito chato. Então, a maioria dos brasileiros não combateu na Segunda Guerra Mundial. Eu vou encontrar alguns milhares de combatentes brasileiros combatendo de verdade numa batalha na Itália, ok? Então, se você de repente encontrar alguém aí, Jurássico, pré-cambriano, quase dinossauro, conservado no formol, dizendo: eu fui para a Segunda Guerra, eu me lembro, eu dei tiro, dei cada voadora que era coisa de louco, arremessei granada, provavelmente o boinho tá mentindo, viu, amor? Provavelmente ele tá caducando um pouco, tá? Ele tá delirando um pouquinho. Mas é bom que se diga que o Brasil vai entrar nessa guerra utilizando uma desculpa interessantíssima, meu fera. Getúlio tinha uma ótima relação com a Alemanha nazista de Hitler. Para lá ele mandou Olga Benário, né, a esposa de Carlos Prestes, que foi sumariamente morta numa câmara de gás.
E aí a gente se pergunta, por que o Brasil não entrou na guerra do lado da Alemanha? Bom, primeiro, acho que você vai concordar comigo que é muito melhor você lutar do lado de quem vence, né? Acaba sendo muito mais agradável lutar do lado de quem vai vencer a guerra. E segundo, o Brasil devia até a alma aos Estados Unidos. Então, quando os americanos entraram na guerra em 1941, por conta do bombardeio à base de Pearl Harbor, no Havaí, eles arrastaram o Brasil junto. E a gente arrumou uma desculpa para não soar mal com a Alemanha, que tinha boas relações com Getúlio. O que foi que a gente utilizou? Olha, a primeira desculpa ela é bem interessante. Getúlio vai alegar que o Brasil está entrando na guerra contra a Alemanha porque submarinos alemães bombardearam embarcações brasileiras na costa litorânea. Ótimo. O naufrágio aconteceu e eu te pergunto, quantas pessoas morreram? Nenhuma. Eu te pergunto, Fera, não é estranho? Provavelmente nós armamos, como o brasileiro faz coisas que até o diabo duvida, nós armamos o próprio naufrágio. É legal porque falamos que fomos bombardeados por submarinos alemães e na guerra os nossos soldados iam provar que eles não sabiam o que era um submarino. Que vergonha, meu Deus. Lá na Segunda Guerra Mundial, os soldados brasileiros chamados de pracinhas, que com todo respeito, né, gente, aos pracinhas, mas já era um nome que jogava a moral do cara lá pra baixo, né? Segunda Guerra, uma guerra que só tinha maluco, então o exército nazista praticando a Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, os próprios soldados do Exército Vermelho da União Soviética, perigosíssimos, né? Encurralaram Hitler. Você olha para o Japão e encontra os pilotos kamikaze, os pilotos suicidas, que quando acabava a munição, eles pensavam, dane-se, vou me jogar com a aeronave e tudo no meu alvo. E em meio a essa guerra tinha kamikaze, soldados do Exército Vermelho e nazistas, o soldado brasileiro era chamado de pracinha. Com todo respeito, era um termo que jogava moral lá embaixo. Você é o quê? Nazista. E você, soldado do Exército Vermelho? E você? Sou japonês, maluco, kamikaze, espírito do samurai, vou lutar até o final. E você? Você é o quê? Eu sou pracinha. Com todo respeito, a moral ia lá pra baixo, né, gente? A moral ia pro nível -10. Então, os pracinhas brasileiros que guerrearam na Itália, eles acabaram mostrando que a gente não sabia o que era um submarino. Os nossos soldados, que vergonha alheia, eles atiraram em focas e golfinhos, achando que elas eram submarinos, ok? Então, realmente, né, filho, uma foca me lembra muito submarino, né? Ela é inclusive do mesmo tamanho, né, gente? O mesmo formato, o mesmo nariz, o mesmo bigode. Que vergonha, né? Nós atiramos em focas e golfinhos achando que eram submarinos na Segunda Guerra Mundial. É bom que se diga que o Exército Brasileiro também tirou a sua própria onda. Houve uma pequena passagem na guerra onde o povo brasileiro, antes do Brasil ir para a guerra, tirava uma piada, tirava uma chacota. Os brasileiros não acreditavam que a gente ia na guerra. Então a população começou a dizer o seguinte: isso é mentira, ninguém vai na guerra não. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar nessa guerra. Só que o Brasil foi na guerra. E aí teve um soldado lá na Itália que tirou a onda dele. O cara tava lá armando um canhão, ele viu que tinha gente fotografando algumas coisas, ele disse, tira uma foto minha aqui. Ele tira um canhão, tira uma foto, né, com um sorriso sarcástico armando o canhão. Ele segura um pequeno cartazinho, sorri, arma o canhão e no cartazinho está escrito: a cobra está fumando, hein? A cobra já fumou. Ou seja, para você que achava que a gente não vinha, a gente veio. Até hoje a FEB, que é aqui a Força Expedicionária Brasileira, ela utiliza a cobra fumando como um de seus símbolos, tá bom? Ao mesmo tempo eu vou encontrar aqui a FAB, a Força Aérea Brasileira, que também vai participar de maneira muito mais simbólica e de apoio do que prática da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E aqui a gente vai encontrar alguns outros dados. O Brasil do Estado Novo marca o auge do populismo de Getúlio. Eu dou pancadas de um lado, eu reprimo de um lado e aliso do outro, né, com a criação de coisas como a CLT. É bom lembrar que essas leis inicialmente, galera, eram para os trabalhadores da cidade, então, trabalhador dos campos, o pessoal da área rural não foi beneficiado de imediato. Eu tenho um processo de reurbanização no Brasil, com investimentos diretos do governo, crescimento da produção industrial, os vários e pesados investimentos em industrialismo do governo Getúlio Vargas, investimentos em ferrovias, navegação, urbanismo, produção científica. Nós temos aqui a criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo censo no Brasil, também uma criação aqui do Estado Novo, na era Vargas, mas a oposição começava a crescer. Fique atento, meu fera, essa sempre cai. A oposição a Getúlio era liderada, protagonizada por um
partido político chamado UDN. UDN significa União Democrática Nacional. Formado pelas oligarquias elites contentes com Getúlio, esse partido começou a encher o saco para que Getúlio saísse do poder. E acabou acontecendo um até logo. Chegamos em 1945. Acabou a Segunda Guerra Mundial. E a pergunta que não queria calar era uma só. Getúlio, pilantra, onde estão os comunistas que invadiu o Brasil há 8 anos atrás? Getúlio não soube responder, gente. E apesar das pressões do povo para que ele ficasse, ele acabou sendo deposto, tá bom? Eu tenho pressões da oposição que queria eleições presidenciais. Eu vou ter a reabertura de partidos políticos. A UDN voltou a funcionar. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, tão perseguido na história desse país. O PSD, o Social Democrata. PRP, Partido Republicano Paulista. E o partido de Getúlio, que era o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, voltaram a funcionar. Como você nota aqui embaixo, nós notamos que o povo não queria que Getúlio saísse. Está aqui um movimento chamado queremismo, questão certa, filho, cai todo mês também, cai sempre lá na sua prova. Queremismo é do verbo querer. E o que é que essa galera queria? Que Getúlio permanecesse, que Getúlio ficasse no poder. Por mesmo que ele já estivesse há 15 anos, o povo não estava se importando. Então, nós vamos encontrar aqui algumas manifestações, né? O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, nada mais ufanista, né, gente? Um comício aqui onde as pessoas pediam para que Getúlio continuasse. Queremos Getúlio que nos deu a aposentadoria, Getúlio Vargas, o candidato dos operários, né? Então, esses foram discursos recorrentes no Brasil dos meados dos anos 40, tá bom? Foi deposto e para o seu lugar é eleito um rapaz que formava uma coligação entre dois partidos. O PTB, Partido Trabalhista, que era de Getúlio, e o PSD. Quem é Eurico Gaspar Dutra? Eu adianto, feras, que Dutra era militar, membro da ESG, a Escola Superior de Guerra, um dos caras que ajudou Getúlio na época do tenentismo. Então Getúlio praticamente o escolheu para ser presidente. Aquela velha manha e máfia da política brasileira que diz que uma mão lava a outra. Diga-se de passagem, Getúlio saiu do poder irritadíssimo. Chegou a afirmar que não queria saber de política mais nunca. Reza a lenda que todo político quando sai diz isso. E o partido pediu para que ele tirasse uma foto com Dutra. Foi o suficiente para que Dutra vencesse a eleição de uma forma arrasadora e espetacular. Imaginem que Getúlio havia se tornado um mito durante 15 anos e seria uma surpresa se eu te dissesse que o candidato de Getúlio não ganhou a eleição. Então, quem Getúlio escolhesse teria uma margem de ganho, uma margem favorável para essa eleição muito grande, galera. Não é de hoje que políticos conhecidos e fortes elegem políticos desconhecidos e fracos, entre aspas, no Brasil. Eu poderia citar vários e vários casos polêmicos, mas verdadeiros. Quem elegeu Dilma Rousseff? Lula. Todos sabem disso. Quem elegeu Paulo Câmara, Geraldo Júlio e Fernando Bezerra Coelho no estado de Pernambuco? Eduardo Campos. Quem elegeu o prefeito do Recife há anos atrás, um rapaz chamado João da Costa? João Paulo. Até a música da campanha dizia: tá saindo João para entrar João. Então, na escola que essa galera estudou, Getúlio foi expulso de tanto tirar 10. Getúlio consegue colocar Dutra com uma foto lá na presidência da República, tá bom? Chegamos aqui ao governo Dutra, aqui no meio dos anos 40, um interlúdio aí no meio da era Vargas. E o governo Dutra foi marcado por algumas características. Você vai ver ao longo da nossa aula de hoje que o Dutra, inclusive, ele é conhecido, grosso modo, reza a lenda, como o presidente mais burro da história do Brasil. E olha que a concorrência é grande. Você vai entender por que daqui a pouquinho, tá bom? Então, com Dutra nós vamos ter aqui uma nova Constituição. Constituição que cria a CPI, as Comissões Parlamentares de Inquérito para a Investigação de Crimes Políticos. Com Dutra nós vamos encontrar aqui também um voto secreto para maiores de 18 anos. Esse voto antes era para maiores de 21, ok, galera? Ele passa a ser a partir de 18 aqui com a Constituição de 46. O Brasil ganha mais uma Constituição em seguida. Vamos fazer uma aliança com os Estados Unidos de Truman, pegar um monte de grana emprestada e elevar a dívida externa, esse grande problema brasileiro. O PCB vai ser posto na ilegalidade. Por conta do nosso acordo com os Estados Unidos, o Partido Comunista pagou. Era o contexto da Guerra Fria. Os americanos
queriam proteger, entre aspas, a América Latina. Eles não queriam que sistemas socialistas chegassem aqui, e por isso o PCB foi fechado. E uma política de liberalismo econômico que gerou uma crise imensa da economia brasileira. Como eu citei, era da ESG, Escola Superior de Guerra. Vai haver aqui também o nascimento da TV brasileira. E Dutra, ele lança aqui um plano econômico polêmico conhecido como Plano SALT. SALT é uma sigla, meu fera. SALT significa saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o nosso presidente, no discurso de lançamento do plano, avisou que queria fazer o país saltar. Talvez ele não tenha percebido que se você saltar exatamente onde você está, você saltou, mas você não saiu do lugar. Como é que eu vou fazer o país saltar? Pegando dinheiro com os Estados Unidos. E às vezes nós temos dificuldade em entender que quando a gente dá pipoco com o dinheiro dos outros, a gente vai acabar pagando esse dinheiro mais cedo ou mais tarde, tá, galera? Com juros e correções monetárias. Se tem uma coisa que eu aprendi na história do capitalismo, é que no capitalismo nada é de graça. Então, vamos ter altos custos como consequências disso aqui. E foi um plano onde o Brasil, por exemplo, comprou um monte de besteira dos Estados Unidos. O presidente Truman veio ao Brasil e o Brasil gastou muita grana comprando chiclete norte-americano. O presidente americano convenceu o presidente do Brasil que os países desenvolvidos do mundo já mascavam chiclete e que hoje a gente mascava chiclete ou a gente ia ficar para trás. Gastamos muita grana comprando dos Estados Unidos bolas de basquete. O basquete não era um esporte tão popular no Brasil, até hoje ele não é tão popular assim. E nós gastamos também muita grana comprando jeans norte-americano. Pô, professor, o jeans pelo menos dava pra usar, só que o jeans era usado. Sim, professor, mas poxa, pelo menos dava pra revender. O jeans estava rasgado, gente. Professor, mas é a moda, rasgão na calça jeans, rasgão na bunda. A gente comprou calça jeans americana com rasgão na bunda, então fica aí um pouquinho de como Dutra é lembrado como presidente da República. Só para contar uma pequena curiosidade, já que elas também fazem parte da história, que eu chamo de história cotidiana. Bom, meu fera, dizem que quando Truman veio aqui, ele entrou de surpresa no gabinete presidencial de Dutra. E o que acontece é que Dutra estava de cabeça baixa fazendo as continhas e Truman falou com ele em inglês. Ele entrou e teria dito: Hi, oi, pleased to meet you, prazer em conhecê-lo. What do you do, Dutra? O que você faz, Dutra? O que é que você está fazendo? Dutra não falava inglês, galera. O que não é demérito, mas, obviamente, se eu não falo inglês e alguém fala inglês comigo e eu sou um presidente, a tendência é que eu chame alguém que possa traduzir aquilo para mim. E o que aconteceu? Dutra, como todo político brasileiro, meio metido a ninja, pensou: dane-se. Falou comigo em inglês, não vou ficar para trás, vou responder em inglês mesmo, sem saber. E Dutra teria olhado para Truman e dito: repete aí. Talvez Truman tenha entendido, porque no inglês, repete, você fala repeat, então foneticamente é muito parecido. E ele teria dito para Truman repetir. E Truman olhou para a cara dele e disse: What do you do, Dutra? O que você faz, Dutra? O que é que você está fazendo? E Dutra pensou: muito fácil, Ele disse what, que eu não sei o que é, mas dane-se, não me importa. Do you do, Dutra? Que fácil. Ele só repetiu foneticamente a primeira sílaba do meu nome. Do you do, que vem de do, que é a primeira sílaba de Dutra. Muito fácil. Dutra teria olhado para a cara de Truman, galera, e teria dito: oi para o senhor também. What do you do, Truman? Em inglês não significa absolutamente nada. Ele só repetiu a fonética da primeira sílaba do nome do presidente americano, tá, galera? Então, Dutra vai ser lembrado assim. A popularidade dele já não era tão boa. E aí quem reaparece? O cara que disse que não queria mais saber de política, que ia cuidar das instâncias de gado dele no Rio Grande do Sul. Retorno. Getúlio Vargas vai reaparecer, galera. E o segundo governo Vargas, ele será marcado por várias coisinhas. Eu tenho aqui eleições diretas. Getúlio vai ser eleito com uma votação espetacular, esmagadora, um recorde. Ele continua com uma política populista, uma política paternalista. Ele continua com o estigma de pai dos pobres. Ele vence a eleição e no primeiro discurso ele fala, né? Voltei ao poder pelos braços do povo. Ou seja, se antes, colocado de a pulso, feito a gente fala aqui no Nordeste, eu me achava dono do Brasil, agora que vocês me colocaram,
eu vou fazer o que eu quiser com isso aqui. Então, segue-se um governo com investimentos na indústria, nacionalismo econômico, a política de apoio ao proletariado, o trabalhador que era louco por Getúlio, os operários, né? A greve ser visto como o pai dos pobres. Getúlio também inventou uma coisa que eu tenho certeza que vocês adoram. Chega ano de eleição, ano que vem, e logo as musiquinhas de campanha começam a comer o seu juízo próximo à sua casa, nos ambientes públicos. Foi Getúlio que inventou essa moda. Getúlio pega lá uma marchinha de carnaval e usa como música de campanha. Ele muda a sua letra nos anos 50 e a marchinha passou a dizer: bota o retrato do velho na parede outra vez. Mais uma tradição, colar a foto do presidente da República em tudo quanto é repartição pública no Brasil. Talvez por isso elas não funcionem tão bem, nem indo e nem voltando, tá? Vai criar a Petrobras, como eu já havia citado, uma das 10 maiores empresas do mundo durante muitos anos, até que avacalharam o sistema e avacalharam tipo muito, né, gente? Para fazer um rombo na Petrobras, o rombo tem que ser muito grande. O BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, será criado. Eu tenho aqui a criação do Plano Láfia, que vai investir em indústria de base, transporte, serviços públicos. Getúlio também é o criador da Eletrobras. Getúlio criou muitas coisas, né? Eu sempre digo para o meu aluno que se você estiver fazendo lá aquela prova de concurso um dia, encontrar aquela típica questão tabacuda, perguntando quem foi que fez isso, quem criou aquilo, na dúvida, marque Getúlio. Você tem uma chance muito grande de acertar, porque esse cara criou muitas coisas aqui no Brasil. Às vezes eu chego em casa e tenho vontade de perguntar: amanhã eu sou filho de Getúlio, mas eu não pergunto, porque pode ser que ela não goste, tá? Então, eu vou ter aqui um polêmico aumento, que é o aumento de 100% do salário mínimo, galera. Imaginem que aumentar o salário mínimo é uma coisa boa, tá? Qual é o problema? É que se o salário mínimo aumenta, vocês sabem que a inflação sobe junto. E isso acabou gerando uma alta nos preços, uma crise de consumo desenfreado, como a inflação variava muito, então o cara ia comprar leite, de repente o leite estava barato, ele comprava de fazer estoque, estocava leite em casa e deixava as pessoas que chegavam depois sem ter leite para comprar. E é bom que se destaque, gente, que os anos 50 no Brasil serão movimentados por uma interessante cena cultural. Que cena é essa, bebê? Primeiro, um dado bem interessante a ser lembrado. Ao mesmo tempo que eu vou encontrar o desenvolvimento do cinema, com um movimento chamado Cinema Novo, que depois afloraria durante a ditadura, com Glauber Rocha produzindo filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, o cinema mais crítico. Ao mesmo tempo que eu vou ter a Bossa Nova, a nossa música inconfundível dos anos 50, Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, né? O pessoal lá que imortalizou o jeito brasileiro de tocar violão, aqueles acordes complexos, ao mesmo tempo belos, aquela voz mais compassada. Quem não lembra de Tom Jobim cantando Garota de Ipanema? Uma música que se tornou de fato internacional, chegou a ser regravada na voz rouca e inconfundível do norte-americano Frank Sinatra. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a bossa, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o Cinema Novo, ao mesmo tempo que no teatro, meus feras, acontecerão as chanchadas, que eram comédias musicadas, né? Então, vamos utilizar as comédias musicadas aqui no teatro para divertir a população, o público, na verdade. Figuras imortais do teatro, como Oscarito, Grande Otelo. No cinema vai aparecer um rapaz engraçadíssimo, que encenava os filmes da série Mazzaropi, né? Um caipira. Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o futebol vai mexer com o povo brasileiro. Nós deixamos para depois, mas é preciso citar uma coisa. A popularidade de Dutra já andava lá embaixo, filho, nível -10, subterrâneo. Para piorar, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 1950. E sabe o que acontece? O brasileiro já era louco por futebol, mas havia um agravante. O Brasil ainda não tinha Copas do Mundo. O Brasil ainda não era campeão mundial. E o brasileiro era louco para ganhar a Copa do Mundo. A Copa é em casa, a chance é boa. Para piorar, o Brasil pela primeira vez chega a uma final. E a final seria contra uma seleção chamada Uruguai. O Brasil tinha vencido o Uruguai de goleada na primeira fase da Copa. Então, parecia ser um jogo fácil. E o Brasil enfrenta o Uruguai com o Maracanã lotado. Fala-se em aproximadamente 200 mil pessoas, o maior público da história do futebol. Tudo bem que é uma coisa louca, né, gente? Gente em pé, gente um em cima do outro. Se alguém peidasse, o Maracanã explodia, aquele problema de sempre. Mas o Brasil é derrotado com o gol do ponta-direita Didia.
Didia, também conhecido como La Pulga, um cara muito rápido, inclusive faleceu neste ano, né? Um dos ícones da história do futebol na América do Sul. Ele vai entrar pela área do Brasil, vai dar um chute rasteiro, né? Fraco, a bola passa entre os pés do goleiro Barbosa e a trave. O Brasil é derrotado em casa. Você podia dizer, é só futebol. No Brasil nunca será, porque ele faz parte de um componente cultural, né, gente? Lembra do 7-1? Gol da Alemanha, né? Brincadeira, cada dia um 7-1 diferente, tá? Ficou um clima de tristeza depois do jogo. Até as pessoas que não gostam de futebol ficaram tanto quanto tristes sem que nem percebessem. Eu jamais esquecerei, dia do meu aniversário, 7-1. Aí, eu lembro de ter chegado em casa, eu disse, mãe, vamos jantar? Eu disse, não, não tô afim não. Se a senhora tá triste por causa do jogo, a senhora não gosta de futebol? Eu disse, não, nem liguei. Claro que ligou, né, gente? Então, parava um clima de tristeza. E é impressionante como o brasileiro mistura as coisas. Como a gente pode misturar, por exemplo, política e futebol. Os caras começaram a dizer, tá vendo? O Brasil tá tão ruim que a gente perdeu a Copa. Cara, e Dutra jogou? Quer dizer que Dutra participou da final. O brasileiro realmente é interessante, né, gente? É um caso assim estudado de maneira mais apurada cientificamente. Então, o que acontece é que o povo se revoltou contra Dutra mais ainda, começou a pedir o seu presidente de volta, queriam que Getúlio voltasse de todo jeito. Esse evento é conhecido como Maracanaço, tá, meus feras? Ele está marcado na história do futebol. É importante que se diga uma coisa, durante muitos anos o goleiro brasileiro Barbosa foi estigmatizado, muitos diziam que ele foi o vilão daquela Copa. Barbosa foi perseguido, o Brasil, que era um país muito racista, não que tenha deixado de ser, ainda continuamos, né, gente, infelizmente, mas o Brasil era muito mais racista nos anos 50, Barbosa era um goleiro negro e muitas pessoas começaram a criticá-lo, a xingá-lo, a utilizar ofensas pejorativas, a dizer que ele havia perdido a Copa. E quando o Brasil tomou o 7-1 da Alemanha, há mais ou menos um ano atrás, um jornal mineiro fez uma capa interessantíssima, extraordinária. O título da manchete era Barbosa, descansa em paz. E o jornal queria dizer que não é vergonha você tomar um gol que era defensável numa final de Copa. Afinal, o futebol é assim mesmo, acontecem erros. O feio, o humilhante, né, foi você perder da maneira patética como aconteceu em 2014. Humilhante, na verdade, para ser bem honesto, humilhante mesmo, são os nossos índices na educação, na saúde e outras coisas que, com todo respeito ao futebol, são muito mais importantes do que ele para a qualidade de vida e para o bem-estar social de todos, tá bom? Então, vamos encontrar aqui uma pressão muito forte. Eu lembro que eu havia citado para vocês que Getúlio havia acabado com o salário mínimo no valor que era e havia ampliado em 100% o seu valor. E começou a inflação a subir, os preços a aumentarem bastante, e a oposição começou a bater muito pesado em Getúlio Vargas. O cara que mais enchia o saco de Getúlio nos anos 50 era esse jornalista chamado Carlos Lacerda. O cara escrevia todos os dias dizendo que Getúlio era inconsequente, um presidente que não representava o povo brasileiro, que não entendia de economia, que ia quebrar o país. E foi aí que o bicho pegou violentamente. Em agosto de 54 vai acontecer um atentado. Getúlio, pavio curto que era, resolveu mandar matar Carlos Lacerda. Foi até lançado um filme recentemente que trabalha lá justamente com esses momentos finais de Getúlio. Pegaram os caras que estavam atirando, os tiros não bateram em Carlos, mas pegaram a segurança dele. E um dos caras que estava envolvido com o crime era sobrinho de Getúlio. Ficou fácil notar que o presidente havia mandado matar um cara. E foi aí que começou a pressão. O jogo virou, parece que o jogo virou, não é mesmo? A gente vai ter aqui as Forças Armadas que apoiaram Getúlio com tenentismo, agora se tornando contrárias a ele. A gente vai ter aqui também, se a gente observar, a própria sociedade brasileira. As pessoas começaram a tirar a máscara de Getúlio, a enxergá-lo como um assassino, como um criminoso. E por conta disso, eles começaram a querer que Getúlio se retirasse do poder. Começou a haver uma pressão inversa, nesse fluxo inverso. E Getúlio, genioso que era, acabou se suicidando, né? Em agosto de 54. Até hoje, uma pergunta que não quer ser silenciada. Mas veio, Getúlio realmente se suicidou? Ou será que suicidaram Getúlio Vargas? Essa é uma pergunta difícil, né, gente? Complexa de ser respondida. Mas se você aceitarem a opinião de um humilde historiador, eu diria que Getúlio provavelmente se matou. Se vocês analisarem, se a gente for pedir um auxílio à psicologia e traçar um perfil psicológico de Getúlio Vargas, a gente vai ver que ele era um cara genioso, como diz o senso comum. Aquele cara cabeça dura, aquele cara que preferiria 10 vezes morrer do que entregar o poder nas mãos dos seus adversários. Foi populista até na hora da morte, escrevendo uma carta-testamento ao povo brasileiro. Alguns jornais da época vão repercutir aqui o caso. Getúlio Vargas suicidou-se.
Extra, matou-se Vargas. Só morto sairei do catete, né? O Palácio do Catete lá no Rio. Está aqui a declaração de Getúlio. E Getúlio escreveria essa carta-testamento, deixando-a como herança ao povo brasileiro, que ficaria órfão de um presidente com o qual se acostumou durante 15 anos e quase mais 4 depois. Até na hora da morte foi populista, escrevia a carta-testamento e nela dizia, entre outras coisas, as seguintes: fiz-me líder, abre aspas, fiz-me líder de uma grande revolução e venci. Ele falava do golpe que foi chamado de Revolução de 30. Transformei um país falido numa potência industrial. Menos, né, Getúlio? Bem menos, né? Um pouquinho menos. Saiu da vida para entrar na história e realmente entrou, meu fera. No ano 2000, o pessoal de um importante órgão de pesquisa brasileiro fez uma pesquisa para saber qual era o presidente mais lembrado da história do Brasil. E adivinhe, mesmo estando morto há quase 50 anos, Getúlio Vargas venceu todos os outros. No ano de 2010, essa pesquisa foi refeita. Por conta da popularidade imensa na época do governo Lula, eles acharam que Getúlio Vargas, de repente, dessa vez seria esquecido pelo povo brasileiro. E na segunda pesquisa, adivinhe, deu Getúlio Vargas na cabeça de novo. Getúlio Vargas será eleito como presidente, será lembrado como o presidente mais lembrado da história do país. Na verdade, para ser honesto, a pesquisa, a segunda, ela terminou com uma espécie de empate técnico. Eu vou ter uma espécie de empate entre Lula e Getúlio Vargas, mas a diferença é que nós sabemos que Lula havia acabado de sair do poder, enquanto Getúlio estava morto há mais de 50 anos, e mesmo assim não saiu do imaginário, não saiu do subconsciente coletivo, digamos assim, do inconsciente coletivo, melhor dizendo, do povo brasileiro, tá bom? Bom, meu fera, essa foi a nossa aula de Era Vargas. Fica comigo, eu sou o Vilmar Victor de História e eu estou fechado com o curso Líder.